Meninas, então seja muito bem-vinda, eu sou a Thaís, né? A minha ideia hoje, então, não é fazer, como eu expliquei lá, eu não sou expert nisso, não sou formada na área de tecnologia, mas as coisas esbarraram bastante em mim nos últimos anos, e a gente acaba aprendendo muita coisa e não custa dividir, né? Então, o que acontece? Eu fiz uma apresentação básica só para a gente fazer um alinhamento inicial, para ficar fácil, e daí depois, quando a gente começar a trabalhar com as questões mais específicas, fica mais fácil. Pode me interromper, pode falar, eu estou com 2 telas para que eu consiga estar olhando aqui se tem algum comentário, alguma coisa, né? Então, fiquem bem à vontade para me chamar se for o caso, levanta a mão, não tem problema, tá bom? Então, a ideia hoje é a gente falar, então, sobre GPTs personalizados e assistentes, né? O que é importante da gente entender. Então, a gente vai falar, antes de tudo, só para a gente ter um alinhamento, as estratégias de engenharia de prompt aplicada a esse tipo de ferramenta, né? Porque isso ajuda bastante, depois você pode fazer quantas vezes você quiser, então, tendo a lógica por trás, a gente começa a entender melhor como é que isso funciona. Aí a gente trabalha sobre GPTs personalizados, que é mais rápido, mais fácil, mais intuitivo. Depois a gente vai para dentro do playground, né? Que é onde a gente vai ter vai ter aí mais alguns detalhes, mais algumas coisas, né? E, por fim, a gente trabalha com... Eu quero ver se eu consigo passar pelo menos um en passant por automações no-code. Se não der para passar automação nenhuma, na verdade, eu vou deixar vocês usarem uma automação que eu tenho, que particularmente eu gosto muito, e muitos clientes meus, muitos amigos e parceiros meus gostam bastante também, que é de branding, né? Então, serve para muita gente, serve para quase todas nós que estamos ou numa empresa ou trabalhamos para a gente mesmo, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. É fazer uma coisa por cima, mas que já tem alguma aplicação bem prática, tá? Então, só para vocês entenderem, eu trabalho hoje com mentoria forte para líderes, para profissionais, focado nessa transformação digital com inteligência artificial, focado também na questão de desenvolvimento de competências, né? Então, a minha pesquisa foi muito focada nisso, e por isso que eu esbarrei num monte de coisa, fiz vários cursos para poder me aprofundar. A minha formação não tem nada a ver com tecnologia, eu sou formada em comunicação social, depois tenho ali gestão de marketing, e depois ainda gestão de negócios, que não coloquei ali, e tenho mestrado na área de ensino e tecnologia, na área de competências digitais. Então, meu foco passou, minha trajetória é um pouquinho diferente, né? E a gente tem aí a questão de realmente saber aplicar na prática as ferramentas de IA. É isso que hoje eu tenho feito com bastante qualidade nas empresas que eu tenho passado, principalmente ele com os meus mentorados. Os mentorados aprendem a utilizar a IA de uma maneira bem específica, de uma maneira bem otimizada para eles e para as próprias empresas, tá? Então, mais uma vez reforçando, a gente não é uma oficina técnica, ela é prática, mas não é técnica, né? E a gente tem como objetivo principal entender os conceitos ali, fazer como que eu posso aplicar isso para mim no meu dia a dia de uma maneira um pouquinho mais, com uma visão mais de transformação digital mesmo, do que efetivamente de inteligência artificial, tá? Então, por isso que eu disse, fiquem bem à vontade, a ideia é um bate-papo mesmo, não é uma aulinha, é só para eu não me perder mesmo, porque senão a gente já começa a não se achar, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a diferença dos GPTs personalizados e dos assistentes, né? Qual que é a diferença principal? Os GPTs personalizados, então, eles são modelos customizados do GPT, então ele funciona, depois que ele está pronto e customizado, ele funciona tanto para usuários gratuitos quanto para os usuários pagos. Mas somente os usuários que pagam é que podem estar efetivamente montando esses GPTs personalizados, né? Você consegue ali realmente personalizar, ele funciona muito como ferramenta de produtividade, funciona muito se você trabalha com atendimentos. Então, por exemplo, eu trabalho com mentoria, eu faço um GPT para cada mentorado, eu faço um GPT, às vezes, para uma empresa que eu estou dando uma mentoria em grupo, né? E eu vou embarcando documentos ali em que ele vai me auxiliar em produtividade e eu vou trocando uma ideia com ele para que a gente consiga ter um resultado bacana. Qual que é a vantagem do GPT personalizado? É que ele não tem nenhum custo adicional além da assinatura que você já paga do GPT, né? Então, essa é uma grande vantagem do GPT personalizado. Qual é a desvantagem? É que ele é praticamente para um uso individualizado. Você dificilmente vai estar conseguindo, dificilmente não, você não consegue colocar ele, por exemplo, embed num site, colocar ele dentro de um widget,
não consegue. Então, ele funciona muito bem para uso individual e para você compartilhar ali em algumas situações específicas ou até para divulgar algum negócio, que é o que eu vou mostrar para vocês ali, que foi uma ideia que funcionou legal, tá? E a questão dos assistentes que são feitos via Playground, eles são construções um pouquinho mais técnicas, né? Eles são construções que têm um pouquinho mais de flexibilidade, eles conseguem ter uma inteligência, uma quantidade de documentos embarcados bem grande, e ele ainda dá a possibilidade de você fazer alguns treinamentos específicos, e se você já tiver um pouquinho mais de conhecimento de programação, né, você já pode estar colocando ali, programando algumas funções bem específicas para ele, que pode ajudar bastante. Só que ele já não é tão intuitivo, você já precisa ter uma visão um pouquinho melhor. Oi, Juliana. Juliana, isso. Eu fico sempre escutando as duas nomenclaturas, né? Assistentes e agentes. A gente pode considerar o mesmo? Não. O agente, o assistente, ele é basicamente uma ideia conversacional muito parecida com um chat, tá? Então, o assistente, a diferença é a inteligência dele. O que acontece? Um assistente pode estar dentro de um agente. O agente, ele é para uma atividade, é para uma tarefa ou processo específico. Né? Então, o agente, ele tem uma certa autonomia ou ele tem um encadeamento de processos em que ele gera uma tarefa completa, tá? Então, o agente, né? O agente, isso mesmo. Então, o agente, hoje, você consegue construir agentes, inclusive, por dentro do Playground. Porém, ainda depende, você tem que ter, a primeira coisa para você construir um agente, isso, né, você precisa ter um mapeamento do teu processo muito bem feito, entendeu? Se você tem um processo ruim, você não vai conseguir construir o agente. Se você tem um processo ruim, você não consegue construir uma automação. Então, a primeira coisa, né, é você efetivamente mapear os processos. Esse daqui, ele é muito mais com uma ideia de te dar velocidade e te dar qualidade de informação. Isso é que dá a diferença, tá bom? Perfeito, obrigada. Se a gente fosse pensar num subsistema assim, a gente teria agente, assistente personalizado. Basicamente, entendeu? Basicamente, tá? Porque você tem a possibilidade, o assistente você consegue colocar embed no site, que eu vou mostrar uma ferramenta que faz isso super fácil, um widget que você consegue estar colocando, né, ali para ele fazer alguma coisa para você, mas basicamente ele acaba não sendo, ele não faz nenhuma atividade específica, ele não faz nenhuma alteração em sistema, ele não faz nada disso. Tá bom? Perfeito, obrigada. Então, tranquilo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos só para vocês entenderem, assim, tipo, onde é que as coisas podem ir, que eu acho que é legal. Então, o primeiro deles, entendeu? É uma agência de marketing de bolso. Como é que isso aqui surgiu, entendeu? É uma coisinha que eu fiz para pequenos clientes mesmo, então eu estava dando uma aula de empreendedorismo nesse mundo com inteligência artificial, e a reclamação geral foi que ninguém conseguia fazer alguma coisa, né? Tipo, nossa, é tão difícil fazer campanha de marketing, é tão difícil que quando eu peço instrução para o GPT, sempre vem a mesma coisa, mesmo que eu use o GPT e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os conteúdos que eu tinha de marketing, branding, alguns outros conteúdos que eu tinha de colegas meus, alguns outros conteúdos de agência, embarquei dentro de um GPT personalizado e ele já fica um pouquinho diferente, ele é todinho, né? Então, eu coloquei ali, quero iniciar um brief de campanha, ele vem ali, né, ele pensa primeiro, e isso é uma coisa comum de todos os GPTs personalizados, e ele traz um briefing específico de campanha. Se você utilizar exatamente essa mesma frase num GPT normal, não terá toda essa profundidade aqui, e muito menos as orientações necessárias. E aí você consegue estar trabalhando ali. Então, o GPT personalizado, esse daqui funciona, ele está aqui, depois esse daqui, ele está até livre, se não me engano, isso aqui depois posso até passar o link para vocês brincarem, que é uma opção. Né? Uma outra coisa também, que foi também assim, foi um bem específico para um amigo meu, que ele estava entrando no YouTube, e eu fiz isso aqui para ele especificamente, né? Então, ele estava focado para a criação de legenda, hashtag e título para shorts no YouTube. Funciona do mesmo jeito, entendeu? E ele tem ali algumas coisas, tipo, me dá um conteúdo otimizado para o short sobre automação com IA. E aí ele vai, já traz alguma coisa, mas sempre pensando em shorts do YouTube. Então, ele tem ali quais os documentos, os principais documentos do próprio YouTube para as regras dos shorts. Ele tem os próprios documentos de boas práticas e algumas orientações e dicas práticas ali, e ele consegue trazer para você alguma coisa que já que teria tendência a viralizar, tá? Então, mas é simples também.
Esse daqui, teve alguém no formulário que falou assim, nossa, Thais, mas dá para usar para alguma coisa de psicologia e tal. Esse daqui, ele já é uma parceria que eu fiz com 2 profissionais da área de psicologia, né? E a gente fez um mapeamento comportamental em perfil de 6 dimensões, né? Ele é longo, eles são 4 blocos, em análise de discurso, então ele tem conteúdo de análise de discurso embarcado, vários conteúdos que esses psicólogos me passaram, né, que a gente mapeou, e ele trabalha. Então, são 12 perguntas abertas, organizadas em 4 blocos, e as pessoas têm que ir preenchendo, né? Então, você coloca o nome, né? E ele vai começar a fazer o mapeamento, né? Então, e ele vai ali a primeira pergunta, e ele vai, em alguns momentos, pergunta a pergunta, e em alguns momentos ele vem com o bloco inteiro. Por que ele faz isso? Porque ele vai tentando identificar pelo histórico que você tem no teu GPT, alguma coisa assim, e ele vê uma forma que você interage melhor em algumas questões. Então, ele tenta fazer isso para você também, tá? Então, esses aqui são GPTs personalizados. E tem um último GPT personalizado, que eu acho bem legal. Deixa só eu limpar ele aqui. Não vou limpar, enfim. Esse daqui, tá? O escritório de contabilidade que me atende, a gente fez uma parceria e eu montei para eles um assistente contábil. Por quê? Porque eles não aguentavam mais ficar fazendo tendo perguntas, assim, tipo, quais as obrigações do MEI? Como é que o MEI emite nota? Como que minha empresa, que é um ME, faz isso? As perguntas muito básicas e que você consegue achar até no Google, basicamente. Então, a gente embarcou essas informações aqui, demos os caminhos ainda para que o GPT possa estar pesquisando nas bases corretas, né? E ele faz esse pré-atendimento, né? Só que o que é legal? Ele está liberado no banco de dados, então, do GPT, né? E as pessoas podem ver. Só que o que a gente organizou? Que a pessoa pode perguntar quais as obrigações fiscais do MEI. Ninguém sabe onde é. Detalhe, esse escritório de advocacia fica numa cidade pequena do interior do Paraná chamada Telemaco Borba, entendeu? Mas o que ele faz? Ele responde tudo bonitinho, ele dá as informações e no final ele diz, viu, caso você precise de mais alguma ajuda, você pode entrar ali em contato, telefone, contato, WhatsApp e o site deles. Então, você consegue estar colocando isso aqui no GPT, publicando na loja ali dos GPTs personalizados, e você utilizar isso, por exemplo, como um link. Então, no WhatsApp deles hoje, no WhatsApp de contato inicial, se tem alguma dúvida e quiser acessar o nosso assistente contábil, você pode acessar esse GPT aqui. Qual é o custo mensal deles? 0. Entendeu? Eles não têm custo nenhum. Então, essas são algumas vantagens, né, de você estar trabalhando com o GPT personalizado. Mas, mais uma vez, não está dentro do site deles e não está nada, tá? Então, esse é o ponto. Agora, eu já vou mostrar para vocês as possibilidades dos assistentes, tá? Então, esse daqui, tá? Esse aqui é um cliente meu, foi eu que fiz esse assistente, tá? Esse assistente aqui, ele é da Sweet Hair Profissional, uma marca de cosméticos internacional, e eles têm representantes em 78 países. Então, a gente tinha um problema muito grande, porque um GPT, primeiro que alguns dados ali a gente não queria que ficasse disponível livre para todo mundo, a gente queria que fosse utilizado por um QR Code, que as pessoas ficassem dentro do site e, principalmente, que a gente tivesse controle das informações, a gente tivesse controle das interações que estavam acontecendo. Então, já foi feito um chat, colocado em embed no site deles, né, e que ele ficou multilinguagem, né. Então, eu consigo colocar, ele está todinho em inglês, né, e ele vem ali, coloco. Vamos ver se ele começa a falar, ele já mudou a linguagem, já pergunta quem eu sou, ele tem 3 caminhos, então, se eu sou cabeleireiro, é uma forma de atender, distribuidor é outra, dona de salão é outra, né, e ele consegue ali me atender com uma série de coisas, inclusive fazendo treinamentos para equipes de venda, se for o caso. Então, esse assistente, diferente de um GPT personalizado, a gente consegue ter muito mais controle das informações, e mais do que isso, a gente consegue embarcar muito mais conteúdo, o que propicia essas possibilidades, conteúdos para cabeleireiro, para distribuidor, para dono de salão, e você consegue estar organizando cada vez melhor o assistente. Tá? Então, essa é a vantagem dos assistentes, tá? Este outro assistente aqui que eu fiz, esse assistente aqui eu uso para treinamento. Então, quando eu vou dar treinamento agora nesse mundo com inteligência artificial, principalmente de feedback, eu uso algumas ferramentas que eu construí e esse assistente também, ele é um chat sem problema nenhum em que você entra ali
e a pessoa entra com uma dinâmica, né? Quero começar. Ele vem ali e dá uma série ele vai dar algumas, ele vai criar um case de feedback, né? E ele vai trazer esse feedback ali. Este, especificamente, ele está personalizado para uma indústria química. Então, eu consegui, além de tudo, embarcar para dentro da indústria química, então, dentro da dinâmica, ficou muito legal, funcionou super bem, né? E é uma coisa que eu não demorei para fazer, porque quando eu preciso fazer outro, eu vou lá e só mudo o arquivo e o direcionamento com meia dúzia de palavras em menos de 5 minutos, e ele traz todo o case, e a gente começa a trabalhar ali de uma maneira bem interessante. E, por fim, a ideia dos widgets, né? Os widgets, então, são essas bolinhas aqui, né? Que você coloca aqui, e quando você clica, ele cria uma conversa. Eu fiz uma conversa prévia para agilizar o nosso processo aqui, né? Então, esse daqui, eu não coloquei o mesmo nome para não confundir, né? Então, ele já está setado de uma maneira um pouco diferente, em que ele está preparado para vender um dos meus produtos, entendeu? Que é o meu produto, basicamente, de mentoria e de assessment, né? Então, eu estou na área comercial, preciso começar a usar IA com mais qualidade e tal. Ele já vem brincando, respira fundo, olhando para a Ana com um brilho nos olhos e tal. Então, ele já vem ali com algo mais lúdico, ele já vem com uma linguagem completamente diferente, vem trazendo informações mundiais, vende todo o modelo de assessment aqui, entendeu? Né? E ainda, se você apontar qualquer coisa, mas será que eu consigo? Ele tenta vender os outros pacotes mais avançados também, entendeu? Para facilitar, né? E consegue atender perfeitamente, tá? Então, isso funciona muito bem, porque você consegue incorporar um assistente. Eu vou mostrar uma ferramenta que eu uso para fazer essa incorporação, que realmente, para quem não é expert em programação, facilita demais, para não precisar usar o kit da OpenAI, do GitHub, para fazer essa incorporação, porque dificulta bastante, tá? Vocês conseguiram entender a diferença de um e de outro? Tranquilo? Viviane, pode falar, por favor. O que eu não entendi, está claríssimo para mim até agora, mas o que eu não entendi é onde, eu não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas como o cliente consegue acessar o assistente? Não é no chat GPT, né? Não, esse daqui, por exemplo, é um assistente. Exato, ele é numa outra URL, Isso mesmo. É uma coisa específica, né? Que tá. Justamente pelo acesso restrito que você está dando, para não ficar todo mundo acessando e tal. Entendi. Exatamente. Por quê? Porque esses assistentes aqui, as interações são cobradas da gente, né? Claro que é um valor que, quando você começa a ver a vantagem, ele vale muito a pena, né? Então, o assistente, diferente do GPT personalizado, o assistente, ele te cobra a interação pelo número de tokens que você utiliza. Tá? Entendi, tá. E aí a gente escolhe um serviço onde a gente vai disponibilizar esse assistente para o cliente. Isso mesmo, eu vou mostrar para vocês aonde que eu coloco, depois que a gente estiver passando ali, eu vou mostrar para vocês a criação deles, né, e como que a gente pode incorporar isso de uma maneira muito simples e muito rápida, utilizando uma plataforma que não é um absurdo de cara, $10, e às vezes vale super a pena, porque você não se incomoda. Porque qual que é o problema? Tem um pacotinho de programação do GitHub, do OpenAI, que você consegue transformar o teu assistente num embed e já colocar no site. Só que ele exige ali que você saiba escrever em Python algumas funções que realmente, para quem não é da área de informática, eu acho que dificulta. Entendi. Quando você tem algo que por $10 você consegue estar incorporando, principalmente você está falando ali num site de vendas, que às vezes com uma venda você já está bancando isso, super compensa, entendeu? Perfeito, ótimo. Né? Então, essa é a vantagem, tá? Obrigadão. Imagina. Então, assim, acho que isso ficou bem claro. Eu quis mostrar esses exemplos para a gente ir ampliando os horizontes, para vocês verem aonde dá para chegar, entendeu? Tem coisa diferente? Tem, mas eu trouxe os que eu fiz, porque daí esses eu não tenho problema com direito autoral de ninguém, entendeu? Basicamente é isso, né? Então, e mais do que isso, se eu conseguir fazer, vocês conseguem fazer. Essa é a grande verdade,
né? Então, assim, o básico da engenharia de prompt, focado nos assistentes e nos GPTs, eu vou trazer para vocês agora em teoria e depois a gente vai para a prática que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a primeira coisa é dica extremamente simples. Seja sempre bem específico, dê um contexto, explique para que ele veio, entendeu? Seja sempre o mais específico para o que você espera daquela IA. E isso funciona até para quando a gente está usando o GPT aberto, né? Então, se você chegar para ele dizendo assim, olha, eu estou aqui montando uma proposta para um cliente XYZ, eu preciso que essa proposta seja muito focada nesses projetos aqui, e eu preciso agora que você se comporte como o melhor gerente comercial para me descrever essa proposta, tendo em vista esses aspectos, você vai receber uma proposta completa. Se você chegar para ele e dizer assim, viu, faça uma proposta para mim baseada nisso, e jogar para ele, é outra coisa, entendeu? Por mais que, se você dá um contexto explicando para ele aonde ele quer chegar, ele sempre vai pensar de maneira mais aprofundada, especialmente agora no GPT-5, do que do que antigamente, assim, né, tipo, do que antes com o GPT-4 ou 4 e tal, que você tinha a oportunidade de escolher como você queria, era mais fácil. Agora, quando você tem o GPT-5 que ele escolhe sozinho, se ele vai pensar mais profundamente ou não, entendeu? Quanto mais contexto, quanto mais detalhado você colocar, melhor são as respostas que você vai receber. E é a mesma coisa para a construção de um GPT especializado ou de um assistente. Quanto melhor a tua qualidade de contexto, quanto melhor a especificidade nesse modelo inicial, né, nessa orientação inicial, você tem um resultado melhor. Depois disso, né, sempre tentar usando a linguagem mais objetiva, mais direta, né? Então, quando você vai escrever, vale a pena revisar 2, 3 vezes, ver se você está sendo claro com o que você precisa, e às vezes é a gente pensar antes mesmo, o que eu realmente quero com esse GPT? Ele é um especialista, então eu gosto de colocar muito que tanto o GPT especializado, quanto os assistentes, eles são ali os nossos estagiários, os nossos analistas. Então, a gente tem que treinar eles direitinho, a gente tem que explicar para eles de uma maneira muito clara, para que não haja erro, né? Não sei quantas de vocês já tiveram estagiários, mas eu me recordo várias vezes de ter dito alguma coisa para um estagiário e ter feito algo completamente diferente, porque eu não fui clara, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, muito no nosso radar, assim, porque ele vai responder de acordo com o que a gente pede. Então, quanto melhor a gente se comunicar com a inteligência artificial, melhor a gente tem de resultado, né? E, por fim, uma coisa que ninguém faz e que é bem bacana é deixar claro como que você quer receber essa resposta, entendeu? Ou como que você quer que ele dê essa resposta. Então, eu quero que seja uma lista, eu quero que seja um parágrafo curto, eu quero que você sempre apresente um título, eu quero que você traga um código, eu quero que você traga em 3 etapas, eu quero que você mostre para mim um framework, entendeu? Você pode pedir diversas possibilidades, né? Então, pensar como você quer que ele entregue também é bem importante, tá? Então, isso é básico, funciona, inclusive, para utilização aberta, tanto de qualquer uma delas, tá? DeepSeek, Gemini, Grok, GPT, qualquer uma delas, pode mandar bala. Se você utilizar isso, você vai ver que as respostas começam a sair muito melhores de qualquer forma, tá? Quais são os principais erros que é importante evitar? Quando a gente está escrevendo alguma coisa, depois de um tempo, especialmente nos assistentes, os prompts começam a ficar longos, tá? E aí, às vezes, parece que a gente está achando que está muito bacana, muito tudo, mas ele acaba ficando vago, ou começa a ficar genérico demais, ou ele começa a dar múltiplas interpretações. Então, você coloca ali, olha, quando for isso, faça isso, mas quando for isso, faça isso também. Aí ele já, pronto, você perdeu. Então, às vezes, num projeto muito longo, você precisa estar dando uma olhada se não está tendo nada que está dando ambiguidade ou dando uma mesma instrução, né, com caminhos diferentes. Então, isso é bem importante tomar cuidado. Segunda coisa é contradição, né? Então, enquanto você está ali dando para a mesma orientação, vários caminhos, quando você está contradizendo, para a mesma orientação, você diz para ele fazer A e depois se diz para ele... ou ele faz o contrário, né? Então, as instruções são conflitantes. Toda vez que o usuário fale o nome, você diga oi, mas toda vez que o usuário fale o nome, desligue, não interaja mais com ele. Pronto, ele vai pirar, ele não vai conseguir fazer, entendeu? Então, são coisas bem importantes para a gente fazer, né? Outra coisa é inconsistência do contexto. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem e é muito comum acontecer.
A gente está lá colocando todo o contexto, explicando tudo bonitinho, e lá pelas tantas a gente está colocando coisas que não precisam, né? Então, quantas vezes a gente já escreveu uma redação e a gente diz, nossa, podia ter economizado meia dúzia de palavras, porque isso aqui não está fazendo, está só chovendo no molhado, ou ela está saindo da especificidade que eu preciso. Então, isso é bem legal. Então, quando você está escrevendo um contexto, presta atenção se você está dentro da linha do teu objetivo daquele assistente ou daquele GPT, porque isso faz toda a diferença. Então, um exemplo bem legal do conhecido meu, ele estava criando um GPT para vender a mentoria dele, né? E ele foi lá, embarcou todo o conteúdo dele, não sei o que, e daí falou assim, olha, você precisa ser o meu assistente de venda. Resumindo, o assistente praticamente dava o curso, você ficasse conversando com o assistente, ele treinava a pessoa por ali, entendeu? Ele não tinha limite. Por quê? Porque o contexto dele estava tão genérico, estava tão claro, com um conteúdo tão grande, entendeu? Que o GPT estava se sentindo o professor. E aí ele acabava fazendo algo assim, a gente precisou realmente fazer um direcionamento muito melhor, porque o objetivo não era esse, era vender o curso e dar pequenas pinceladas dentro do conteúdo que ele tinha embarcado, né? E o último erro muito comum é as questões das suposições implícitas. Então, assim, nunca confie que o modelo vai lembrar do que foi feito. Nunca confie que quando você colocou alguma orientação, alguma coisa no prompt inicial, ele ele sabe exatamente quais são os arquivos que ele vai precisar consultar. Então, quando você treina ele com arquivos, vale a pena você especificar no prompt. O arquivo X é para isso, o arquivo Y é para aquilo, entendeu? Ou já colocar no título do arquivo os nomes bem claros, para que isso fique bem seguro para o próprio GPT entender, ou seja, um assistente ou GPT personalizado, tá? Então, esses são alguns errinhos bem comuns que eu estou colocando aqui para que fique fácil de vocês não cometerem, ou seja, não façam as mesmas coisas que eu já fiz e tive que corrigir depois, tá? Então, quais são os fundamentos do GPT personalizado? Então, o que é importante? Quando a gente trabalha com GPT aberto ou sem assistente, a gente fala que a gente tem em torno de 60% das precisões da resposta. Quando a gente faz uma pequena otimização, que seria fazendo um prompt bem caprichado no GPT personalizado, ou nas orientações do assistente, a gente já vai para 85% a 90%. Quando a gente embarca arquivos na inteligência dele, a gente chega a 95% com tranquilidade. E isso nos dá muito maior segurança para que a gente possa colocar num site e fazer uma venda de um produto nosso, para que a gente possa estar liberando para um assistente contábil, né, garantindo que ele vai dar as informações corretas. Ou ainda fazer ali, como a gente fez, aquele mapeamento comportamental em 6 dimensões, que a gente sabe que está baseado em pesquisas científicas e tal, que a gente embarcou e a gente sabe que está correto. Então, essas questões acabam sendo bem importantes para a gente entender a importância da gente ter esses documentos bem organizados, né? E como que a gente prepara esses documentos? A primeira coisa, então, importante é o seguinte, pode subir PDF? Pode subir PDF que você quiser, entendeu? Só que um PDF com muita imagem, com um monte de QR Code, um monte de link, a inteligência artificial vai ter dificuldade de ler e achar o conteúdo. Então, quanto mais texto puro você conseguir colocar, entendeu? Quando mais texto que você tenha divisão título, corpo de texto, markdowns, né? Então, é um tipo de arquivo que você pode utilizar, que ele funciona super bem, ele é muito comum no GitHub, ou até um TXT, às vezes, é melhor do que um PDF com muita imagem. Às vezes, é melhor para retrabalhar aquele texto num doc e subir ele como PDF depois, né, do que você efetivamente está trabalhando com um PDF com muitas imagens, porque ele realmente dá dificuldade, ele tem uma dificuldade de fazer uma leitura, tá? Então, isso é importante trabalhar essa documentação antes.
não, muita gente está dizendo, é que é muito fácil, consegue subir, ele lê tudo e tal. Só que a quantidade é a mesma coisa que às vezes você não subir, porque ele vai estar lendo ali coisas que não vai estar funcionando, na verdade, para o teu objetivo real. Ele vai estar lendo ali algo que está mais fácil ou algo que que ficou mais simples dele entender do que efetivamente aquilo que você precisa que ele entenda, né? Então, algumas estratégias bem interessantes, né? Então, é você primeiro ter realmente um arquivo com as hierarquias lógicas de título. É muito legal ter em todos os documentos um resumo inicial, entende? Porque quando ele começa a ler o documento, se ele vê que não é aquele, ele já pula, né? E, se você achar bem legal, você pode ter um FAQ no final do próprio arquivo. Thais, mas isso não era bem o que eu queria, eu quero ter um FAQ completo. É outra estratégia muito bacana. Você ter um número, principalmente se você está fazendo um assistente para tirar dúvida de cliente, não interessa qualquer negócio que você tenha, você pode fazer um FAQ das perguntas mais frequentes e dar a melhor resposta. Entendeu? Você constrói esse FAQ e joga para dentro exatamente como perguntas frequentes e ele vai entender. Porque depois que você organiza isso, né, ou por tema, ou por títulos mais específicos, ou por orientações que você deu para ele no prompt, né, você depois pode estar trabalhando com o próprio título do documento mais específico. Então, uma coisa que é muito legal é, por exemplo, naquele assistente da suíte que a gente trabalhou, muitos dos arquivos está escrito assim, cabeleireira, protocolo, produto X. Cabeleireira, protocolo, produto Y. Distribuidor, explicação, produto X, mais protocolo, entendeu? Então, a gente tem ali as informações que a gente quer que sejam dadas, seja cabeleireira, seja representante, seja distribuidor, pelo nome do arquivo. E a gente explicou isso no prompt. Então, isso funciona bem e é bem interessante de fazer, tá? Vocês conseguiram entender até aqui como que a gente prepara a base do conhecimento? Porque tanto para um quanto para outro vai funcionar a mesma estratégia. Tranquilo? Beleza. Seguindo, então, né? As instruções, então, como eu comentei, a gente vai sempre definir um papel, a gente vai lidar com algumas lacunas, então, por exemplo, olha, se essa informação não estiver ali, responda que você não possui, ou alguma coisa, a gente sempre, é bom colocar essa orientação em algum momento, né, e colocar a hierarquia desses documentos que você vai incorporar nele, porque aí funciona muito bem, a hierarquia, para dúvidas sobre férias, use o documento X, para benefícios, o Y, para contratação, veja o Z, então, você vai fazendo essa hierarquização no próprio prompt, que ele vai te dar respostas cada vez mais coerentes e melhor, tá? E depois o formato e estilo, e você pode deixar claro o que não fazer. Não dê conselho jurídico, não atue como um psicólogo, não fale sobre outros produtos ou outros serviços concorrentes. Toda vez que falar sobre isso, toda vez que falar sobre um produto concorrente, você não pode falar sobre o produto concorrente redirecionando para o meu serviço. Tudo isso você pode colocar. Só que você precisa estar colocando isso principalmente no final desses prompts, como uns guidelines finais, assim, tipo, no melhor estilo, ó, pelo amor de Deus, não me faça isso aqui, como a gente normalmente faz treinamento de um analista mesmo, a gente chega para ele e diz assim, ó, isso aqui você faz no sistema, pelo amor de Deus, não me aperte esse botão aqui, porque vai dar problema. Então, é basicamente esse mesmo roteiro, bem humanizado, bem tranquilo, tá? E aí, para os GPTs, tem uma coisa bem legal, né, que vocês vão ver ali, que ele já se configura automático, com nome e descrição, ele já cria os prompts de boas-vindas, ele te dá algumas opções de recursos extras que nos assistentes você não tem, né, e ele é muito mais humano, tá? E aí você tem como definir a prioridade, quero que só eu veja, quero que quem tenha o link veja, e quero que todo mundo veja que fica na loja do GPT. Então, isso você já consegue fazer direto no GPT. No assistente, não, aí a gente precisa usar a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que se chama Response, tá? Dica de ouro para ambos, teste, avalie e ajuste. Então, crie ali uma sequência de perguntas para fazer um teste mesmo, seja por dentro do Playground, seja no GPT, veja se ele está se comportando como você quer e vai fazendo os ajustes necessários, entendeu? Você pode anotar onde o GPT falha e depois você vai pedindo para ele corrigir. É melhor do que você pegar e fazer uma correção a cada pergunta, porque às vezes ele perde a configuração. Isso principalmente
para o GPT personalizado. No assistente, até você consegue fazendo correções melhores, você vai corrigindo direto o prompt, mas no assistente personalizado, no GPT personalizado, é melhor você já ir primeiro anotar tudo e depois pedir para ele fazer de uma vez só, tá? Refinar os documentos, quando você vê que as respostas estão esquisitas, você vai dar uma olhadinha na tua base de dados também, porque acontece muito das pessoas fazerem um assistente e dizer, nossa, mas ele dá uma resposta errada. Mas dá uma resposta errada, você vai ver na base de dados, ou aquela resposta, ou aquela informação não existe na base de dados, ou aquela informação está errada, né? Então, isso é bem complicado, né? Depois, você faz essa repetição realmente até você poder finalizar ele com mais tranquilidade, tá? E aí, ali tem 3 técnicas que eu acho que são mais avançadas, assim, né? Que quando você trabalha com... você pede para ele trabalhar passo a passo no processo de pensamento, tá? Então, a inteligência artificial, ela tem esta capacidade de pensar processualmente antes de entregar uma resposta, tá? Então, alguma coisa muito complexa que você vai fazer, vale a pena você colocar ali, olha, antes de você responder, avalie quais são os passos para resolver esse problema, ou essa questão, ou analise cada um dos itens, entendeu? Né? Antes de prosseguir. E depois você vai entregar ou etapa por etapa, ou em tópicos, ou respondendo essas 3 perguntas. Mas é importante você perceber que se você tem um assistente, principalmente em assistentes, que você quer que ele faça algo muito complexo, vale a pena pedir para ele avaliar etapa a etapa antes de prosseguir. Ah, ele demora um pouquinho mais para pensar? Demora. Demora um pouquinho mais para entregar a resposta? Demora. Porém, dependendo do resultado que você quer, isso funciona bem. E se a gente está falando em alguma ferramenta de produtividade ou alguma ferramenta em que vai auxiliar o teu usuário de alguma maneira, como, por exemplo, tem uma indústria que montou um FAQ dos produtos dela, né, que é uma indústria de colas. Então, os clientes hoje entram no chatzinho lá e eles podem tirar dúvidas, inclusive dúvidas de o que acontece se for no olho, se a pessoa ingeriu. Então, ali é muito delicado e a gente pede para que ele realmente avalie o passo a passo e, se duvidar, ele vai avaliar para daí ele entregar, olha, faça isso, 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 em detalhes. Então, ele já tem mais ou menos essa visão de fazer uma análise passo a passo. Ou quando a pessoa pede assim, olha, eu queria colar isso e isso, e não sei como. Ele vai analisar, porque ele analisa o material, analisa que tipo de cola tem que usar, depois ele analisa qual a melhor forma de fazer isso e entrega isso passo a passo para o usuário. Então, essa é uma alternativa importante quando você tem avaliação de questões mais complexas. A outra coisa é o prompt invertido, né? Que é quando você pede para o GPT fazer as perguntas para você. Como eu mostrei ali, por exemplo, para a criação de briefing, então, dentro do prompt dele, tem lá, olha, antes de você criar qualquer campanha, pense quais as informações você precisa, né? Tendo em vista a tua base de dados e faça todas as perguntas para o usuário e não entregue nada antes de você ter todas as informações completas, entende? Então, isso é bem legal de fazer também, dependendo do objetivo do teu assistente ou do teu GPT. E, por fim, a questão do contexto de diálogo, entendeu? Você pode estar dizendo para ele, você pode testar antes, porque, por exemplo, quando você está usando um assistente, que ele tem que o token te cobra, né? Às vezes a resposta muito longa não é interessante. Então, você pode dizer para ele assim, olha, você vai no teste, você pode fazer assim, viu? Tá muito longo, você consegue resumir uns 20% e ver a qualidade. Puxa, ainda dá para resumir um pouquinho mais, resumir um pouquinho mais, e aí quando você tem o tamanho correto, você diz assim, não, aqui chegou no limite, você vai dizer para ele, olha, as respostas têm que ter no máximo 200 palavras, 100 palavras, 60 palavras, enfim, que daí você mais ou menos consegue estar tendo um controle do teu assistente, especialmente se são assistentes em escala, né? Então, esse assistente da Suite, por exemplo, ele é um assistente de escala, a gente já está falando que num mês ele tem mais de 600 a 700 interações iniciais. Então, os distribuidores chegam ali, os representantes, as cabeleireiras, e tem mais ou menos 600 no mês, né? Só que, mesmo com 600 interações no mês, a gente está falando que o custo, por ter sido controlado e tal, ele acaba tendo um custo muito tranquilo ali de
10 a 15 dólares por mês, né, dentro do que a gente colocou e do que a gente segmentou para atendimento. A gente consegue controlar o custo também pelo modelo que eu vou mostrar para vocês quando a gente entrar no Playground, tá bom? Alguma dúvida até essa parte teórica agora? Por aqui, ok. Não, tranquilo. Tranquilo? Então, bora. Eu vou começar mostrando para vocês, então, a criação do assistente do GPT personalizado, tá? Por quê? Porque ele é muito mais simples, muito mais fácil da gente estar trabalhando, né? Então, quando a gente entra no GPT, então, quem tem a possibilidade de fazer quem tem o GPT pago, né? Tem essa opção aqui dos GPTs, né? Você pode, primeiro, explorar os GPTs, então existem vários GPTs prontos que vocês podem estar olhando, e você tem a opção aqui na lateral, né, superior direita, do Mais GPT, ou do Criar, né? Então, a gente vai colocar para criar aqui. O que é legal? Mais GPTs foram aqueles que você já criou, certo? Isso mesmo. Então, são os meus, né, que estão todos aqui. Daí, ó, tem bastante, ele vai demorar. Ah, tudo bem, perfeito. Desculpa. Não, sem problemas, é isso mesmo. É a tua base de dados de GPTs que depois você consegue procurar os seus. Os seus GPTs normalmente também aparecem aqui, então tem vários, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho, como eu disse, assim, ó, assessor da Ana Paula, né? A Ana Paula é uma mentorada minha. Então, enquanto ela está em processo de mentoria, eu tenho todas as informações delas aqui somente para mim. Ninguém mais consegue acessar esse GPT, só eu. Mas quando eu preciso criar alguma coisa específica para ela, eu tenho onde ir, que facilita muito para o meu trabalho e aumenta demais a minha produtividade. Então, isso facilita. Agora, me orienta, como é que você usa o assessor da Ana Paula? Ele ouve a conversa da mentoria? Não, as mentorias, então, elas são gravadas e transcritas, aí eu coloco a transcrição ali da mentoria, né? Então, ele não ouve ali para mim, mas eu faço ele via Meet e eu faço a transcrição, né, das sessões e vou incluindo. Além disso, o teste, o assessment de competências que eu tenho, a gente coloca lá, um DISC que ela tenha, coloco lá, teste de inteligência emocional, a gente coloca lá também, e a gente consegue ter mais ou menos todo o acompanhamento desse mentorado por ali. Cara, isso é incrível. Depois eu queria, se possível, aprofundar, talvez não seja aqui a hora, o momento, o formato, mas com certeza é um tipo de GPT que eu preciso aprender a criar. Então assim, até como o modelo de criação é muito parecido, tá? Mas o que muda é o processo de utilização. Mas a criação, tá? Então, olha só, como ele o GPT, ele já tem uma maneira de ele continua sendo por diálogo, né? Então, vamos pensar que a gente quer ter... enfim, me deem uma ideia aí da gente criar um agora, para a gente poder, só para vocês verem como é que funciona. Tem alguma ideia, alguma coisa? De criar um para apoiar a gente a construir. Você diz assim, ideia de demanda, Thaís, perdão. Isso, uma ideia de demanda, para a gente poder brincar aqui, montar um rapidinho, então, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu vou compartilhar 2 demandas minhas. Seria uma de apoiar a mesma coisa que você fez com a sua mentorada, porque eu também atendo mentoria, assistente de mentoria, digamos assim. E um outro é que eu estou em busca de recolocação, né? E agora com os sistemas de ATS, se você não botar a palavra exata chave ali, tu fica fora seu currículo. Então, a cada application eu tenho que ajustar o meu currículo. Então, é um chat, é um assistente que eu também estou querendo criar. Então, olha só. Então, vamos pensar num assistente para fazer as adaptações de currículo, tá? A gente não vai ter base de dados, né, nesse momento, mas digamos que a gente já tivesse... Deixa eu ver se a gente consegue algum manual de boas práticas rápido. Então não quer fazer esse de mentoria para a gente, que eu acho que mais uma pessoa respondeu também que precisava, e aí você provavelmente já tem manual de boas práticas. Já tem. Então, olha só. Então, por exemplo, né, eu vou colocar aqui, né, preciso de um GPT que me auxilie no processo de mentoria, né? Vou colocar como é o meu caso, né? Mentoria focado em
desenvolvimento de competências digitais no mundo com IA, focado no meu framework de competências que estará em sua base de dados. Preciso que o GPT sempre cruze as informações dos testes vamos colocar aqui. Deixa eu ver qual que vai estar. Vou colocar da Ana mesmo, da Ana Paula, né? Que estarão na base de dados, bem como com todas as transcrições de sessão. É importante que ele não apenas seja um especialista humano nas competências, mas também nos perfis comportamentais, tá? Vamos colocar aqui, né? E vou dar um Enter. E ele vai construir o GPT primeiro ali, ó. Perfeito. Ó. Ele já vem aqui, ó, antes de seguir, vou configurar a base inicial. Contexto, ele é um mentor digital, os exemplos, a descrição curta, mentor de competências digitais com IA, analise e progresso da Ana Paula, ó. Na verdade é o seguinte, ó, quero que este mentor seja somente para a Ana Paula. Ah, então nesse caso você precisa realmente criar GPTs para cada pessoa, porque vai precisar olhar o resultado do teste dela. Exatamente, entendeu? E aí, ele guardou tudo, sim. Então, você pode... E decide assim, ó, ele já criou alguma coisa aqui, tá? Aí, ele já cria a imagem de perfil, né? Pode criar. Ele vai criar a imagenzinha, que daí ele vai colocar aqui nessa parte superior esquerda, né? Ai, sério, lilás. Às vezes ele é chato, ele começa a perguntar que cor, do jeito que você quer. Mas tudo bem, quando a gente está fazendo para a gente, vale a pena. Ele gera ali e ele já coloca para você, ele já criou o nome, ele já criou o prompt inicial, e eu já vou entrar na configuração para que vocês entendam ali a melhor forma de otimizar ele. Tá? Ó, ele teve um erro técnico e tal. Só para vocês saberem, o GPT está desde ontem com instabilidade, tá? Tanto o GPT, quanto o playground dele, quanto as APIs, quanto o Sora. Então, de vez em quando, tá dando uns probleminhas, eu não sei se vocês perceberam ao usar eles aí, mas principalmente em API hoje tá bem difícil. Mas tudo bem, né? Então, ele criaria, teoricamente já teria criado ali, e aqui já tem as instruções que ele vai colocar, que ele colocou. Poxa, Thaís, mas eu não gostei muito disso aqui, ó. Ele é um mentor digital especializado em desenvolvimento, ele interpreta e analisa dados para ouvir testes, transcrições e relatórios da Ana Paula, ele vai cruzar essas informações com o framework de competências, bem como os perfis comportamentais associados, devolutivas personalizadas, diagnósticos. Tá, até vai e tal. Quer alterar alguma coisa? Aqui é o teu momento. O que você alterar aqui, ele já vai ler automático, entendeu? Mas observe o seguinte, ele explicou quem é, tá? Ele explicou o que vai fazer, né? E qual que é a atuação final. A única coisa que está faltando aqui, ó, e já colocou, caso faltem informações, ele solicita informações de forma orientadora, mantendo tom empático e tal, né? E a gente pode colocar aqui assim, entregue sempre, suas entregas são sempre em bullets, points e parágrafos de explicação. Né? Alterei, close, já salvou aqui, sem problema nenhum. As frases iniciais, você também pode personalizar como você achar que deve. Né? Então, por exemplo, como é para você, se é uma coisa para a tua produtividade, o que você mais pergunta, o que você mais precisa, você já coloca ali. Né? E aqui você faz
os uploads de files, de arquivos, né? Então, você pode vir aqui, deixa eu abrir os arquivos aqui que eu tenho da Ana. Aqui. Ana. Ó, tô subindo alguns arquivos ali. Né? E aqui, ó, ele tem a questão de você poder escolher que tipo de modelo você quer. Lembrando, quais são as diferenças? O 4O, ele é mais direto, ele é mais objetivo, né? Só que ele sempre vai ser desse jeitão. O GPT-5, dependendo de como você fizer a pergunta, ele vai escolher o caminho a seguir, né? E o 5 Thinking é a capacidade de pensar mais aprofundadamente dentro do processo. Então, tudo depende de como você quer a entrega. A gente pode colocar o 5, que ele vai atender bem, e essas capacidades é que são interessantes. Se você quer que ele pesquise alguma coisa na web, se você quer que ele pegue outras informações, você pode deixar Web Search. Se você quer que ele abra aquele Canva, que é aquela tela para que crie, você deixa o Canva. Se não, você já desabilita, porque ele fica mais rápido e ele começa a focar naquilo que interessa, né? Quer que ele faça geração de imagem? Não quer, desabilita também, porque ele fica mais rápido, né? Ele dá opções, tá? E você tem essa opção de criar novas ações. Essas novas ações são ações que você trabalha para você, por exemplo, conectar num agente. Alguém perguntou sobre agente. Então, aqui você consegue até colocar ele para um agente, entendeu? Porém, você vai ter que cadastrar a autenticação de um API Key, que é a mesma coisa que você estivesse usando um assistente. Só que a tua base de dados não está tão segura, porque o GPT personalizado, tudo que você coloca aqui, ele fica disponível para a plataforma da OpenAI. Quando você joga dentro do assistente, o teu conteúdo fica mais seguro. Então, é uma questão de você avaliar se vale a pena fazer isso ou se é melhor trabalhar com assistente nesse sentido, tá? Colocou aqui, fechou isso aqui, você já consegue testar. Quer ver, ó? Preciso entender qual o melhor perfil, qual o perfil da Ana Paula. E como posso trabalhar a ferramenta STAR de feedback. Eu não coloquei aqui o meu framework, mas é só para vocês verem como ele já começa a ler, ó. Ó, ele já misturou todos os relatórios dos resultados que eu coloquei lá, tá? Ele traz ali a síntese do perfil. Né? Perfil integrado dela. E como trabalhar a ferramenta STAR de feedback. O método STAR é ideal para perfis como o dela, pois estrutura o feedback com base em fatos e lógicas, situação, tarefa, ação, resultado. Dicas específicas. Então, ele já traz para você o que você precisa fazer. E uma coisa muito legal é o seguinte, como adapto minha comunicação para dar um feedback negativo para ela. Você pode trocar uma ideia como se fosse alguém que conhecesse a Ana Paula também e trazer essas informações. Ela dá um feedback negativo, requer cuidado na forma, clareza na estrutura e segurança emocional no ambiente. Objetivo, prepare o contexto, use dados e fatos, entendeu? Ele já te dá ali algumas orientações e que ajuda bastante, às vezes, até para construir um conteúdo. Então, por exemplo, você vai trabalhar um conteúdo que é muito denso. Será que, pelo perfil comportamental, ela vai compreender bem? Será que não? Será que pelo perfil de competências dela atual, ela vai conseguir compreender a transformação digital? Então, você consegue fazer.
Fez tudo aqui, você vai apertar o botãozinho que aparece aqui na parte superior direita da tela, né? Criar, e aí você escolhe como que você quer, né? Se somente você, se qualquer pessoa com o link, ou se vai colocar na loja, no GPT Store, entendeu? Somente eu, você salva, e aí você tem que esperar ele fazer o processo de salvamento, tá? Mas a partir desse momento, o GPT especialista está pronto. Quais as melhores coisas para fazer? Thaís, tem alguma forma melhor de fazer isso? Tem, entendeu? Como que você faz, né? Você vai fazer o View GPT, ele já fica lá compartilhado para você poder... ele já está ali embaixo, ó, o mentor digital da Ana Paula. Tem uma forma melhor de fazer isso, Thaís? Tem, entendeu? Qual a forma bem legal de fazer isso? Deixa eu entrar aqui no meu GPT de novo. Tá? E há um tempo atrás, a gente estava criando muitos GPTs, tá? E aí, a gente criou um GPT específico para construir GPTs. Por quê? Porque o que a gente identificou? Isso, eu fiz um grupo, eu participo de um grupo de estudo de profissionais que trabalham com inteligência artificial, com neurociência e um monte de coisa, e a gente acabou criando um criador de GPTs, né? Para que ele pudesse ajudar a gente no processo. Eu não vou conseguir cadê? Criador de GPTs, tá? Todas aquelas perguntas que eu falei para vocês ali, que a gente tem que se fazer, que a gente tem que pensar e não sei o quê, ele faz para a gente, tá? E ele está liberado lá na loja de GPTs também. Então, dá para achar ele lá e tranquilamente vocês utilizarem. Por quê? Porque ele vai criar um prompt. Aquele prompt ali fica gigante, você pode copiar esse prompt e jogar lá para dentro do GPT. E depois você só precisa embarcar o teu conteúdo. A qualidade dos prompts ficam muito melhores e muito mais aprofundados, tá? Então, ó, quero criar um mentor para me ajudar especificamente com a Ana Paula, que é minha mentorada. Só para vocês entenderem. Qual é a ideia? Qual é o papel do GPT? Como é que ele vai funcionar? E ele vai fazendo essas perguntas e ele vai montando esse prompt para a gente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse GPT aqui e eu vou botar o link aqui na conversa para que vocês possam estar... vou estar liberando... Não, ele estava proibido mesmo. Deixa eu pegar, editar o GPT. Eu vou liberar ele aqui e vou pedir e vou colocar ali para que vocês possam... GPT Store... para que vocês possam estar utilizando, para que vocês possam, para facilitar bastante o trabalho de vocês, porque realmente isso vai... Que gentil. Oi? Muito gentil, muito obrigada. Imagina, entendeu? Tá bombando aí de coração. Thaís, desculpa, você falou que vai mandar aqui pelo chat? Vou mandar aqui. Inclusive, já mandei aqui no chat, tá? Como eu acabei de compartilhar, pode ser que ele demore uns momentinhos ali para ficar compartilhado. E qualquer coisa me chama lá no WhatsApp mesmo, entendeu? E eu mando de novo, eu verifico o que aconteceu, porque às vezes ele dá alguns... ele continua, ele não quer mudar, tá vendo? Ó, invite only. Não, eu quero o GPT Store. A gente consegue adicionar o seu GPT, que você disponibilizou para a gente, no nosso perfil do chat? Você consegue utilizar tranquilamente por aí, usando o link. Esse GPT está inacessível ou não foi encontrado. Verifique Exatamente. se está... Por algum motivo, ó, ele ainda não está atualizado, ele não atualizou ainda, tá vendo? Está dando bug, né? Ele está dando um bugzinho, mas é do GPT, entendeu? E isso não é uma questão. Então, na pior das hipóteses, no final eu faço de novo e libero para vocês, porque não
deveria estar liberando sem problema nenhum. Ele tá dando um bugzinho. Eu até fluí até um pedaço aqui, depois ele deu bug. Então, mas assim, certeza que é por causa desse problema do GPT, da OpenAI, de ontem para hoje, até antes de entrar na aula, eu estava olhando o status dele, eu falei, se ele me quebrar as pernas, eu vou ficar muito chateada, porque daí dificulta bastante. Pronto, ele acabou de fazer isso. Fiquei chateada já com o OpenAI, entendeu? Mas pode ficar bem tranquilo. Ó, agora pode ser, estou copiando um link de novo, que agora ele está dizendo que qualquer pessoa com o link é para... Tá funcionando. Vamos ver se colocando. Nicole falou que para ela já deu certo. Vou clicar de novo. Então, colocando de novo. E não precisa ser pago. Você consegue acessar se não foi, tipo, a única coisa é que você não vai conseguir criar outro GPT se você não pagar, né? Mas assim, ele acessa normalmente. Aqui, eu consigo pagar, criar meus GPTs. Depois paro de pagar e eu compartilho os meus próprios GPTs comigo mesma e fico usando eles gratuitamente? Não consegue, tá? Isso daí foi a estratégia que meu marido tentou usar, entendeu? E pode ser que ele tenha ficado muito frustrado, porque daí todos eles somem na hora que você para de pagar. Mas somem e depois, quando você paga de novo, eles reaparecem lá? Reaparecem, entendeu? Então, mas para você construir o teu GPT e ficar utilizando, ou para outras pessoas utilizarem o seu GPT, você precisa efetivamente estar pagando ele, tá? O criador precisa estar pagando, ou seja, você, Thaís, que compartilhou isso com a gente, se um dia você quiser parar de pagar, ele vai desaparecer para a gente, é isso, né? Exatamente. Também você falou que não some. Então, do meu marido sumiu todos, mas você... Não, então, olha só, a Tamis falou que o dela não sumiu, o dela tá ali, né? Enfim, Olha, mas assim, interessante. todos, tá? É bom saber, entendeu? Pode falar, Tamires. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu teve uma promoção da Claro, que aí ganhava 4 meses, e aí eu criei uma outra conta, e aí descobri que quando para de pagar, o GPT ainda está ativo. Foi isso, eu fiz isso esse mês, e aí a partir desse mês já estou usando o da Claro, da promoção, e o que eu criei está ativo na minha conta antiga. Mas não é recente, porque eu acho que ele fica por uns dias, depois ele pode te Não, arrastar. porque aí já encerrou, já estou no gratuito. Mas e você consegue... Sumiu as pastinhas, e se você quiser, sumiu todas as pastinhas que estavam lá, mas o GPT que eu criei continua lá aparecendo para mim. Ah, é maravilha, então, assim, porque até um tempo atrás, e até assim, porque eu vejo que meu marido ficou bem louco. Assim, Eu acabei de olhar aqui, vou até olhar de novo. Então, Deixa eu atualizar. Deixa eu ver se ele está abrindo. Mas olha só, de repente, se você parou de pagar recente, ele pode ainda estar ali num tempo, numa janela de tempo, ainda esperando você botar o cartão de crédito, entendeu? Não sei, faz uns 15 dias, eu acho. Deixa eu ver se ele está funcionando. Tá muito cedo, porque assim, eu estava pagando, aí eu parei de pagar, eu fiquei usando o modelo pago. Está funcionando o meu ainda. Por um mês. Então é isso. Depois é que ele me rapou. Depois sumiu tudo, e daí, quando ele voltou a pagar, aí apareceu novamente e tal, a mesma conta, né? Não pode abrir outra conta, se abrir outra conta, lascou. Tá, então é isso. Então, eu só vim comentar que o meu, agora que eu fiz a primeira vez que eu parei, notei que as pastinhas sumiram, né? Elas continuam aqui, mas você não consegue acessar o conteúdo das pastinhas. Mas aí, algumas só que eu tinha importância, eu peguei e transferi para outra conta, que dá para fazer isso. E aí, eu fiz desse jeito, deu certo para mim. Tamires, mas vou dizer uma coisa para você. Se isso for real, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque hoje, para mim, tem algumas coisas do GPT que já não... Eu poderia, por exemplo, dar um downgrade no meu plano, e eu tô com medo de fazer isso e perder os GPT, que tem GPT, como eu disse, do escritório de contabilidade. Então a gente mantém contato e eu vou dando feedback. Vocês vão perguntando, ainda tá aqui? Eu falo, tá. Faça isso, pelo amor de Deus. Tá. Só me chamando e pergunta, tá vivo ainda? Tá. Eu vou dando. Isso mesmo, né? Porque eu ficaria muito feliz, porque quando meu marido perdeu, eu falei, Jesus do céu. Enfim. Então, basicamente, gente, os GPTs
é essa funcionalidade. Não tem muito mais, assim, nossa, nada muito diferente do que a gente precisa fazer, porque ele é muito conversacional, ele é tranquilo. O que é importante? Prepara tudo antes, entendeu? Prepara os documentos antes, assim. Uma das coisas do próprio criador de GPTs ali, que era uma coisa que eu fazia muito, eu pegava todos os documentos que eu queria usar de base de dados e eu já mandava para ele também, para poder... deixa eu ver aqui, tem uma duvidinha. Para poder tirar, para poder ver assim, tipo, ó, o que está faltando, o que mais que eu preciso colocar, como é que é melhor eu mapear, entendeu? Então, eu colocava, às vezes, aqui no criador de GPT, ele super ajudava, entendeu? Se você acessar por outro aparelho compatível, ele vai abrir, porque ele abre em computador, é o link, então não vai ter problema nenhum. Se você pegar esse link que eu te passei e usar num computador, num tablet, que seja compatível, você não vai ter problema nenhum. Tá? Imagina. Então, basicamente é isso. Podemos ir para o Playground. Vocês já conhecem o Playground, vocês já sabem como é que funciona ele. Ô, Thaís, uma perguntinha. Oi. Sobre os documentos, aqui, por exemplo, não houve nenhuma curadoria, né? Só anexamos na base de conhecimento, correto? Eu faço, é isso que eu estou dizendo. Neste caso ali, eu já tinha os documentos prontos, né? Tá. Eu tinha os documentos prontos porque a gente estava fazendo da minha mentorada. Agora, é importante você fazer essa curadoria inicial. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui, só para vocês entenderem um processo, por exemplo, para um assistente. Deixa eu ver se está fácil aqui. Porque eu acho que o mais complexo é deixar os documentos preparados, né? É importante, sabe? As pessoas acham que isso não é importante, as pessoas acham que fica, não, não tem muito, não faz diferença, mas a gente faz toda a diferença. Sim. A grande verdade, o que faz diferença é o documento que a gente tem. Deixa eu ver se está aqui. Aqui ele tá só os documentos, mas só para vocês terem uma ideia, a gente começou a curadoria, deixa eu compartilhar, só para vocês, essa curadoria do projeto da suíte começou assim, ó, a gente tinha um roteiro de treinamento, dentro desse roteiro de treinamento, a gente pegou todos esses documentos aqui, tá? Lógico, tinha um grupo, a gente está falando de uma empresa grande, entendeu? Cada setor, depois, pegou esses documentos e foi preparando documentos bem específicos, que depois geraram, de todos esses documentos aqui, nós ficamos com 8 documentos. Uhum. E dos 8 documentos, daí, com as variações, cabeleireiro, representante e distribuidor. Então, por exemplo, aqui tinha as 3 informações do produto SOS, entendeu? Foi consolidado num único documento para que a gente pudesse fazer. Então, essa curadoria foi feita inicialmente. Então, tudo depende do teu objetivo. Às vezes, quando você é uma coisa mais simples, ok. Mas, por exemplo, às vezes eu queria estudar, entendeu? Para estudar, mais de uma vez, de eu pegar e utilizar... pegar vários artigos do Cielo mesmo, entendeu? Colocar dentro de um assistente, né? Na verdade, agora eu já estou usando o notebook LM, que eu acho melhor, mas eu colocar dentro de um assistente e eu pedi para ele ir me direcionando, me dizendo onde é que ele estava, qual era o conteúdo que tinha ali, entendeu? Como é que estava. E, assim, ajuda muito, porque às vezes é aprendizado. Então, há muito do que eu aprendi com inteligência artificial, ou melhor, de programação, que eu não entendi uma vírgula. Há 2 anos atrás, eu não sabia entender o que era um HTML, entendeu? Hoje, eu bato o olho, eu já sei o que está falando, já consigo entender outros arquivos ali. E tudo assim, peguei vários cursos, né, nesse grupo que eu fazia, esse grupo de pesquisa de inteligência artificial que eu fazia parte, muita gente, tinha 3 ou 4 programadores, me mandaram um livro, me mandaram um arquivo, me mandaram um documento deles, eu embarquei tudo lá e falei, gente, preciso aprender. E
foi ali, e, gente, ajudou muito, entendeu? Então, às vezes, é uma forma de você estudar também. Pega muitos documentos da Cielo e manda bala ali, né? Porém, agora o Notebook LM, que eu não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta maravilhosa para estudo, que se der tempo, não sei se vocês não conhecerem, no final eu dou uma mostradinha para vocês, porque eu acho ela incrível, assim, acho ela maravilhosa, né? Ela ensina, então, esse tipo de curadoria, por exemplo. Não, ele é um sistema próprio para estudo. Então, ele é focado, por exemplo, em você colocar uma série de fontes e ele já deixa para você ou no mapa mental, ou a melhor coisa, assim, tipo, quero fazer um resumão para entender o básico, você pode criar um podcast daquilo. Aí ele cria ali uns 17 minutos de um podcast, daqueles documentos que você colocou, você tem um overview e depois você consegue depois você consegue ir ali, tipo, só compartilhando, só conferindo as informações e até vendo aonde ele está dentro de cada uma das fontes. E isso para você escrever um artigo, para você fazer um trabalho mais científico mesmo, ajuda demais, né? Show. Então, quando eu faço trabalho de grupo focal, eu utilizo muito, eu ponho todas as transcrições lá dentro e eu consigo, e os áudios, e ele faz para mim um cruzamento bem diferente do que fazer tudo na mão. É muito melhor, entendeu? Show, obrigada. Então, aí a gente vai para a plataforma da OpenAI, tá? Aqui. Tá? Então, assim, você pode procurar como Playground, você pode procurar como plataforma OpenAI, né? Ou para fazer o login é por aqui. Eu não sei se vocês já fizeram. Assim, quantos de vocês já entraram nesta área da OpenAI, tá? Então, acho que só no início, né? Depois ele fica te abrindo direto já logada, não é? aqui não, aqui na verdade... Não, é separado. Quando você vai fazer... Ó, o que eu fico feliz demais quando acontece. Como eu disse, ainda bem que eu já fui me defendendo antes, né? Ó, enfim, estou entrando direto ali, né? Meio logada, fui me defendendo antes, né? Porque eu estou dizendo que a API hoje está difícil, não está logando com o Google, gente, que isso? Né? Caraca. Você consegue fazer o login, ó, vai dar problema de novo, ó. Ó lá. Agora vai. Né? Então, você entra, é uma área mais técnica para você criar assistentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, o meu assistente deixa eu pensar aqui, qual que vai ser mais legal de mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, vamos lá. Diferente do assistente, aqui, muito pouca coisa você vai conseguir fazer que ele escreva para você. Aquele mesmo GPT que eu mostrei para vocês, que ele cria GPTs, ele funciona muito bem para assistentes. Só que deve se dar uma força. Depois que ele gera o primeiro, você pega e diz, viu, adapta para mim, para que eu possa jogar dentro do playground, criar um assistente, e ele dá umas pequenas adaptadas e ele entrega pronto para você também. Então, te ajuda demais a fazer isso aqui. Quais são as diferenças? Entendeu? Aqui você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento dos próprios modelos da OpenAI, porque senão o teu custo começa a ficar muito alto. Porque aqui, tudo acaba sendo pago, tá? Então, por exemplo, né, dentro dessa minha ferramenta, ó, eu gastei aqui em outubro 14.846 tokens, entendeu? Então, foi muito barato, gastei muito pouco. Agora, quando você começa a ver em vários projetos, você começa a gastar 7, 8, 10, 15, 20 dólares no mês, porque você vai consumindo tokens, tá? Então, isso é um limitador que a gente precisa estar atento, tá? Então, eu vou mostrar um criado, depois eu mostro como criar, só para que vocês possam ver, né? Então... Isso a gente não está criando a gente está criando agora... A gente está criando um assistente para que a gente possa incorporar no site, para que a gente possa estar incorporando num widget, ou depois poder fazer até uma automação no code. Tá. Ok, meu nível está um pouco abaixo de vocês, talvez, mas eu acho que eu entendi. É aquele negócio que tu mostrou lá, daquele
Daquele Sim. site que tinha um assistente. Exatamente, que o do meu site que vende o meu projeto de assessment, entendeu? Legal. Tá? Então, ali, por exemplo, você consegue efetivamente, você tem que fazer por aqui, né? Então, olha só. Então, aquele meu sisteminha que vende, ele tá aqui, na verdade, não é esse. Esse daqui não, esse aqui é o que liga no... Ó, aqui vai ficar melhor, ó. Então, contexto fixo, você é um especialista sênior em avaliação de competências, com foco, né? E quais são os documentos, o mapeamento, ó? O que você tem? Você tem aqui o framework de competência que contém a descrição dos 4 pilares, você tem as habilidades detalhadas por competência, como que você processa os dados, tem todas as informações, né? Como que ele entrega as informações, então tem tudo aqui pronto como tarefa, tá? Perceba que ele é um prompt que você normalmente tem que fazer já um pouco mais específico, tá? E aí, depois que você faz aqui, eu tenho diversos assistentes. Então, ó, da suíte, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ó, da suíte, o final é esse aqui, né? Ó, ele é todinho em inglês. A primeira função dele é detectar a linguagem. Depois disso, que ele identifica, ele vai priorizar como inglês, depois espanhol, e daí, se for outra linguagem para português, pode usar, entendeu? Porque a prioridade é inglês e espanhol, até porque agora a gente criou um português, né? Como que ele faz? Ele sempre inicia tentando entender o perfil completo, né? Ele tem quais são as linhas gerais, quais são aqui, ó, o vetor story, que a gente já vou explicar para vocês o que é, que ele vai conectar, como que ele trabalha com os dados, né? Nunca utilize null, que é uma coisa comum do assistente fazer, nesse caso aqui. Tipo de tradução, como é que ele vai fazer, entende? Por quê? Porque os documentos, a maioria deles estavam em português, porque a parte técnica está todinha aqui no Brasil, e aí o pessoal precisava, e a tradução não é sempre a mesma, então precisava ter uma forma de trabalhar essa tradução, como que ele funciona, então, como é que é o flow do serviço, detecção da linguagem, o briefing estratégico, então, aquela pergunta, se é cabeleireiro, se é distribuidor, se é dono de salão, né? Então, o que ele faz? Como que ele trabalha? Ele trabalha com engenharia reversa, então ele primeiro tenta entender quais são os objetivos reais do cliente, para depois ele passar num processo de consultoria, explicando os protocolos e tal, né? E tem todas as informações. Então, ó, lembra que eu comentei que a gente em algum lugar tem que colocar quando, não, isso você não pode fazer nunca e tal? Você sempre faz ali umas orientações finais, que daí tem, use somente os arquivos da database, o seu foco sempre é esses produtos, os produtos da suíte, as estratégias dele, as linguagens, tal. Então, tudo isso aqui você coloca, é importante que você escreva. Thaís, mas puxa vida, é um prompt gigante. Por isso que eu digo, fiquem à vontade para utilizar aquele GPT, aquele criador de GPT, porque ele ajuda muito, ele já vai mais ou menos pronto e facilita bastante para colocar aqui, tá? Como que você cria? Então, você entra aqui num projeto, né? Você tem que criar um projeto, tá? Normalmente você tem esse projeto default, né? E você cria um novo assistente. Quando você cria, ele vai abrir uma tela em branco, que você vai colocar um nome qualquer para esse assistente, né? Então, assistente de teste, né? E você vai colocar as instruções aqui, que a sugestão é que vocês copiem e colhem do GPT. Ele cria aqui, como mais ou menos o MyGPT, cria, só que a qualidade é baixíssima e os resultados são muito ruins, entendeu? Eu acabei não deixando nenhum prompt pronto, porque eu deveria ter feito, mas quer ver? Vamos pegar, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo copiar de um lugar aqui. Deixa eu copiar aqui.
Estou copiando aqui um basicão de uma agência de bolso, tá? Então, coloquei aqui uma, assim, não é o ideal, e você pode pedir para ele gerar. O que eu quero que vocês melhore e coloque da melhor forma, entendeu? Update. Ó, ele gera. Vamos ver o que ele vai fazer. Sim, ele pensa, ele demora um pouquinho. Tá? Só que assim, não fica com tanta qualidade. Por quê? Porque ele não segue todas aquelas informações ali que basicamente eu já descobri por tentativa e erro. Entendeu? Tipo, ó, se você não coloca isso, dá problema. Se você não coloca, né, se, tipo, não define, ele não diz o que ele não deve fazer, ele faz, entendeu? Então, ele vai ali para esse processo. Está mais lento do que o normal, possivelmente, porque os problemas... Aqui agora a gente está trabalhando basicamente onde vão as APIs, então ele acaba... Vamos deixar ele cru, só para vocês verem. Tá? Então, vamos deixar ali bem básico. Se você colocar ali e esperar e ter mais paciência do que eu, você vai conseguir ter todos os processos. E aí, você tem que escolher o modelo. E aqui já começa a complicar. Coisa que você não tem lá no MyGPT, aqui você precisa escolher. E você tem o 4.1 mini, 4.1 normal, mini, nano, 4.ou mini, o 3 ou 3, né, mini, e esse mini com uma versão mais recente, o One, né, e você tem aqui, gente, 1 milhão de versões. Ele sempre te sugere essa do GPT-4. É a melhor? A grande parte das vezes eu não aconselho, tá? Eu sugiro o seguinte, venham para essas versões mais recentes, sabendo que o Nano, né, e o Mini vão te consumir muito menos token, mas vão te dar respostas menores. Mas se você vai publicar isso para um usuário teu, para um cliente teu que está utilizando, às vezes vale a pena. Ah, não, Thais, eu estou criando um assistente porque ele vai estar dentro de uma automação minha e que eu vou estar utilizando com parcimônia. Aí você aproveita, tenta colocar o 4ou, que é muito bom, o 4ou te dá resultados incríveis, ou aí sim, você pode estar trabalhando com o 4, né, 0613, tá? E esse é o melhor. Evitem usar qualquer uma que esteja no preview aqui, qualquer versão do preview, tá? Sempre evitem usar. E daí o 613, ele é uma boa opção, tá? Por quê? Porque ele dá respostas mais longas e ele acaba te dando uma profundidade bem interessante de respostas, tá? Mas vamos fazer assim, esse daqui, no caso, é para a gente estar colocando ali para trabalhar com uma agência de marketing. O 4.1 mini atende muito bem e não vai te consumir tanto... não vai te consumir tanto token. Então, isso acaba sendo bem interessante. E aí, eu posso vir aqui, tá? E fazer um file search. O que é o file search? É exatamente a mesma coisa que a gente coloca na base de dados do MyGPT, a gente coloca dentro do assistente, aqui no file search. E aonde que vão esses arquivos? Eles vão para uma situação chamada Victor Store, tá? Só que você consegue fazer por aqui, ó. Você pode selecionar uma que você já tenha pronta, né? Eu acho que eu até tenho uma pronta que eu vou colocar assim, ou fazer um upload de arquivos, normal, né? Então, você vem aqui para fazer um upload de arquivos, você vai selecionar o arquivo do teu computador e vai puxar para ali e ele vai fazer. Eu acho que eu já tenho uma Vector Store pronta. Aí, deixa eu ver aqui, que daí já fica de... Aqui. Eu tenho uma Vector Store pronta. Eu vou colocar um ID aqui, ó. Ué. Não tá. Ó, tá vendo? A API hoje não tá ajudando. Então, a gente faz o seguinte. A gente volta e a gente puxa os arquivos para cá. Só pegar alguns arquivos para fazer sentido, senão a gente fica... Tá. Então, olha só, eu subi vários cursos que eu tenho aqui de marketing, tá? Aqui,
para ele ser ali para ter uma base de dados interessante. Dou, né, um attach, e ele cria aqui, ó, tá vendo? Uma Victor Store para esse assistente de teste que a gente está fazendo, que ele é uma agência de marketing, tá? Code Interpreter. Toda vez que você vai fazer uma conexão com uma API externa ou um agente no-code, tá? Você vai precisar ligar isso aqui. Do contrário, você não precisa. O que você não consegue fazer no assistente? Diferente do MyGPT, que você consegue fazer com que ele se conecte na web automaticamente, né? E você faça criação de imagem, o assistente não funciona assim. O assistente, ele funciona para dados e para texto, tá? Tem como fazer assistentes de imagem? Até agora eu não achei nenhum assistente. Eu consigo incorporar o DALL-E, né, dentro de uma automação no code, mas fazer um assistente específico para geração de imagem eu ainda não consegui fazer com qualidade dentro da plataforma, tá? Então, nesse momento aqui, ó, o tipo de resposta que você quer, o texto, porque a gente vai estar fazendo um diálogo. Ele pode ser ou como um JSON, que é uma programação esquema, ou um objeto, que também é quando você vai trabalhar com APIs, tá? E aqui que vem um pulo do gato incrível quando você está fazendo assistente, que é algo que você não consegue fazer no MyGPT, que é você personalizar a criatividade dele e a quantidade de variação de palavras que ele vai estar utilizando. A temperatura dele é a criatividade dele. Ele já é bastante criativo. Abaixo de ele vai ficando cada vez mais lógico, pragmático, objetivo, ele vai fugir muito menos do seu contexto. Então, por exemplo, no caso de uma agência de marketing, eu quero que ele seja altamente criativo. Então, eu até posso arriscar e jogar ali no 1.2, entendeu? Por quê? Porque quanto mais subo do mais criativo ele vai ser. Se eu pego uma agência de marketing e jogo numa temperatura 5, ela vai ser o padrão do padrão do padrão, somente o que tem dentro daqueles cursos e acabou, ela não vai trazer nada de novo. Agora, se eu subo uma temperatura 1.2, 1.3, né, que daí já é bem assim, eu consigo ter maior criatividade. Riscos. Quanto mais criatividade, mais possível a alucinação da IA. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a IA, às vezes, literalmente, eu gosto de brincar, que ela pira o cabeção, né? E ela começa a trazer uns troços muito sem... Parece que não tem noção. Então, existe um risco maior de alucinação. Como a gente está com uma base de dados já com uma curadoria prévia e a gente vai ter um prompt mais estruturado, a gente reduz o risco de alucinação e a gente tenta fazer ali um bom equilíbrio com essa criatividade, tá? E nada impede que a gente coloque ali, ó, evite fazer, colocar coisas que não estão no contexto, evite avaliar informações que não estão no contexto, não invente informações, e aí ele consegue estar trazendo dentro do contexto com mais criatividade, tá? O top P é a variação de palavras que ele vai utilizar. Quanto mais... O é o seguinte, ele vai tentar buscar o maior número de palavras que ele tem para retornar uma e ele vai tentando fazer variações dessas palavras. Isso é legal? Depende. Por quê? Porque quanto mais palavras ele busca, mais fácil dele trazer palavras que não façam sentido dentro do contexto e mais fácil dele errar. Então, às vezes, principalmente se você está trabalhando com uma criatividade muito alta, você pode baixar um pouquinho, né? Baixar um pouquinho o top P. Gente, depois eu posso tentar disponibilizar o link. Só peço que me chame no WhatsApp, daí qualquer coisa, ou então depois eu crio um grupo de todo mundo e daí disponibilizo o link da gravação, tá bom? Então, baixar o top P pode ser uma estratégia boa para você evitar a alucinação também, tá? E quando você faz isso aqui, você já consegue utilizar para fazer os testes por aqui. Só que os testes por aqui, então, por exemplo, eu quero uma sequência de stories para um e-book um e-book chamado Code Hack, que trata de estratégias de como a IA pode recomendar
minha marca. Né? Então, vamos ver o que ele faz. Vamos ver como é que ele está se comportando. Ó, ele pensa. Como ele tem lá no prompt que ele precisa perguntar tudo, né? Ó, ele vem com as perguntas. Então, qual é a marca? Qual tem uma característica, né? O e-book é PodRec, quero vender, vou publicar no Instagram para qualquer pessoa que tenha um negócio ou queira aparecer para a IA, né? Quero descontraído. E vamos ver se ele... O que ele traz. Ó, eu falei, tá vendo como ele está trazendo nu? Lembra que eu comentei que ele não trouxe que dentro do prompt aqui, nesse prompt que a gente colocou, ele não tem ali, nunca trago nu, entendeu? Então, ó, ele tá colocando, ó, eu vou dizer assim, qual esses? Pra gente entender o que ele tá fazendo, e a gente poderia corrigir no prompt para ver se ele para de entregar o nu. Ó, agora sim, ó. Isso aqui, esse. E ele vai trazer a estratégia de stories baseado naqueles cursos que eu coloquei lá. Ó. Com dinâmico, quer que a sua marca seja recomendada, mas não faz ideia de como começar? Calma, você não precisa ser expert em tecnologia. O Code Hack é um passo facilzinho de seguir e tal. Ele já coloca numa linguagem, porque eu falei que queria descontraído, ele já traz uma sequência de stories completo, né? E ele diz assim, ó, quer que eu prepare os roteiros e áudios e sugestões de design e tal? Então, ele já traz também todas essas informações. Então, ele já está se comportando como uma mini agência de marketing para colocar aqui, tá? E aí, a partir desse momento, você está, basicamente, com o assistente criado. Por quê? Porque ele salva automático. Diferente do MyGPT, que você tem que salvar, tem que publicar, né, você tem que criar e depois, né, para publicar ele, aqui ele já fica, ele já salva, né, para você o assistente, tá? Então, tá tudo ok, né? Eu tenho esse assistente. Thaís, beleza. E agora que eu tenho assistente, o que eu faço com ele? E aí é que eu vou mostrar para vocês uma segunda plataforma, tá? Que é uma plataforma chamada Respose, tá? Deixa eu colocar ela aqui, tá? Eu já vou logar nela, tá? Então, a plataforma é esta aqui, ó. Tá? Então, é essa plataforma aqui, é Respose, tá? Essa plataforma, então, você cria um novo agente. Para você criar um novo agente, você vai colocar lá, então, né, tipo, agência de MKT, né? Quero criar este agente. Ele diz assim, ó, tem algum URL, alguma coisa que você queira usar de base para treinar ele? Entendeu? Então, essa plataforma ela é muito legal por causa disso. Não quero, não há necessidade, né? Você já quer colocar a descrição aqui desse agente, né? Para que a gente possa saber o que ele é, o que ele faz? Ah, não quero fazer nada, vou pular, entendeu? Aí ele pede a API Key. Por quê? Porque ele vai trabalhar com a API dentro lá do assistente, né? Então, eu vou compartilhar de novo a guia do Playground, tá? Você tem a opção aqui na lateral de API Keys, tá? Então, você tem que vir aqui, criar uma API Key, né? Você vai criar ela, copiar, ir no Respose e colar aqui, tá? E salvar, tá? O que acontece?
Hoje tá bom o negócio do GPT. Nem leu a API, tá lendo? Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma outra API aqui. É uma API geral. Quando ele não está dando problema, gente, normalmente isso acontece automático, você não tem problema nenhum, mas hoje ele não está nos melhores dias dele. Ele não está lendo a API. Qual que é o problema dele não ler API? Que eu não vou conseguir mostrar para vocês o que ele faz automático, entendeu? Porque o que acontece? Quando você joga a API aqui, tá? Ele puxa todas as informações do teu assistente, você consegue vincular, ele vai perguntar, ele pede para você escolher o assistente, né? E você consegue colocar ele pronto aqui para fazer ele funcionar, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona numa pronta, senão vai ficar difícil para vocês entenderem. Não tem uma coisa de exceder o limite, Thaís, por mês, na conta? Não, no meu caso não, porque eu estou com $50 de crédito e aqui eu tenho uso ilimitado também, entendeu? Então, o grande problema é realmente a própria ferramenta. Pode ver que ele deveria estar lendo e bloqueando a API, igual ele fez aqui, ó, tá vendo? Aqui é um pronto. Enfim, você conecta com a API e ele vai, né? E ele puxa daí as instruções que a gente colocou lá, aqui, tá? As mensagens iniciais, você pode criar a mensagem que você quiser, tá? Você pode escolher se você quer preservar o histórico ou não preservar o histórico. O que quer dizer isso? Você na tua máquina entrou no chat e você saiu e depois você vai voltar. Quando você volta, a história está lá, o teu thread está criado e ele fica lá na sua página até você dar um refresh, né? Ou toda vez que a pessoa acessar aquele chat, aquele embed, aquele widget, ela faz zera e ela começa de novo, né? E aí você escolhe como é que você quer. Se é o chat, que é para você usar, como eu mostrei para vocês da suíte, o modal, que é aquele de feedback, que ele aparece na tela toda, né? Ou o embed. Entende? Que desculpa, o chat, que é aquele do widget que eu mostrei para vocês, o modal ou o embed, né? Que você coloca no site, tá? Para você colocar no site, quem trabalha com site, quem já conhece, ele cria automaticamente o código aqui, você copia e vai incorporar no teu site. Não deu, não sei fazer isso, quem faz o teu site, principalmente se for um WordPress, alguma coisa, fazem isso assim muito rapidamente. Então, a última pessoa que precisou de ajuda para fazer isso cobraram R$60 para ele. Então, assim, não é algo muito complicado mesmo, tá? Tem a possibilidade de
voice chat, né, de falar com o chatzinho, ainda está em fase beta, então ainda não está funcionando direitinho, mas funciona legal, tá? A URL pública para você testar alguma coisa, e aqui você já consegue fazer ele pensar se ele vai pesquisar na internet igual o MyGPT ou não. Se você quer que ele aceite arquivos de anexo ou não. Se você quer que... Isso aqui para usar a marca deles, obviamente, ninguém vai querer. E se você quer que tenha ali uma mensagem no botão ou não. E aqui você consegue organizar o estilo dele, entendeu? Então, a cor que você quer que ele apareça, né? Tipo, como vai ser... Você consegue ter todos esses detalhes. Se você quer um ícone, você pode escolher uma imagem, sem problema nenhum, né? E você consegue, salvando, você consegue ir para um demo e ele aparece aqui para você, como que você vai fazer. Quer o embed code? É vir aqui, ó, tá pronto, copiar e colar, tá? Tudo isso aqui, se você não usa essa ferramenta, você tem que fazer na mão. Desde o código embed, desde todo esse mapeamento do assistente, tudo isso você precisa fazer na mão. Quando você usa essa ferramenta, te facilita muito, muito, muito nesse sentido, tá? Ela é paga, essa ferramenta, Thaís? Essa daqui, infelizmente, é paga. Não tem nenhuma ferramenta gratuita hoje para fazer isso. O que tem é o Sitekit do GPT, que é gratuito. Ele está no GitHub. Você consegue baixar, mas eles são vários arquivos de programação, e para cada tipo de implantação de site, ou para cada tipo de servidor, por exemplo, se você usa Hostinger, se você usa HostGator, para cada servidor é diferente. Então, ele exige realmente um pouquinho mais de conhecimento de programação. Eu confesso que eu não tenho aconselhado quem não tem esse arcabouço, vamos dizer assim, tentar fazer sozinho, porque é bem complicado. Eu vou dizer, eu não acho que vale a pena pelo tempo que demora, entendeu? Eu prefiro pagar os $10 da ferramenta e não me incomodar, entendeu? Perfeito. Tá? E aí, você consegue, ele já conecta também, ó, a Vector Store, que a gente setou lá naquele assistente. Então, todos aqueles arquivos que você colocou lá, ele vem para cá. Entendeu? Se você quiser fazer alguma integração, ele tem algumas possibilidades. Quando você quer fazer alguma coisa de venda, você pode botar dentro da Shopify. Se você quer pegar alguns arquivos para treinamento pelo Notion também, né? E ele tem ali algumas possibilidades de você utilizar para agentes, né? Para você realmente montar agentes. Ele não é a coisa, não funciona tão bem, o Make funciona melhor para isso, mas ok, se você está pagando esta ferramenta e não quer utilizar mais uma ferramenta, é uma opção, né? Precisa um pouquinho mais de programação, saber um pouquinho mais de programação, mas nada que você perguntando para o GPT mesmo, ele não te explica como fazer, tá? Se você quiser fazer algumas ferramentas, né, para treinar com API, depois que você integra e tal, e aqui você tem o histórico. Então, as pessoas que fazem as conversas, ele consegue gravar as conversas, entendeu? Tá? Ele faz todo o controle das conversas para que você consiga saber como que está sendo utilizado, se está tendo algum erro ou não. Então, isso é muito interessante para quando você vai efetivamente estar trabalhando com um agente que você vai colocar para um cliente. Então, por exemplo, cadê? Da suíte que eu mostrei para vocês, ele está aqui dentro, né? E a gente tem um histórico, né? Ó, as mensagens aqui acho que não foi nem da última semana, acho que é dessa semana aí já, né? E aqui, todas as mensagens que a gente já teve nos últimos tempos também, algumas coisas ele já deletou, porque ele tem um prazo que ele fica, se não me engano é 30 dias, mas você tem o que foi colocado para você trabalhar e para você testar. Então, é legal, às vezes você faz um download, você consegue analisar o padrão do teu usuário, você consegue fazer uma série de coisas aqui utilizando, obviamente, a inteligência artificial. E isso funciona bacana, tá? Mais uma vez, por que eu digo para utilizar essa ferramenta? Porque depois disso, por exemplo, você está aqui você colocou na hora, você tem um link, né? Este link aqui, você pode jogar e ele aparece para você testar fora do site.
Se você usa o sistema de chat, você também vai ter que incorporar no teu site, mas também é um códigozinho. É muito simples, é muito mais simples de utilizar do que efetivamente. Né? Então, por exemplo, aqui no chatzinho, né, quando você coloca a forma de chat, ele também vai te dar um embedzinho, né, e você consegue estar incorporando no teu site de uma maneira muito tranquila, tá? Então, esta ferramenta para publicação é a melhor, né? Não é nenhuma coisa que eu ia passar para vocês hoje, assim, porque a ideia era só mostrar até criar, mas ela funciona bastante, tá? Como hoje a gente está com um problema ali que não está lendo nem a chave DPI dentro do GPT, eu não vou conseguir mostrar o passo a passo para vocês. E também a gente está chegando bem no nosso finalzinho, tá? Então, com relação à criação dos assistentes, aqui dentro do... Deixa eu compartilhar a tela de novo. Aqui dentro da OpenAI. A gente estava criando as APIs aqui. Né? Aqui dentro da OpenAI. Vocês conseguiram mais ou menos entender a diferença? Por que ele é um pouco mais profundo? Por que ele é um pouco mais técnico? Conseguiram compreender por que a gente precisa escolher esse modelo? Ficou claro para vocês? Tá. Então, conseguiram entender a importância da gente trabalhar com a temperatura e com o top P, que no MyGPT a gente não consegue? Tranquilo? Né? Então, assim, qualquer coisa, em outro momento, a gente marca uns 15 minutos, uns 20 minutos, e eu mostro para vocês a incorporação no Respose novamente, entendeu? Quando a API Key esteja funcionando, tá? Porque daí realmente dá para ver, e vocês vão ver que é uma questão de 10 minutos, está no ar. E eu acho isso muito legal, entendeu? Eu faço 10 minutinhos, você criar, colocar, e em 10 minutos, 15 minutos está no ar, entendeu? Então, isso é bem, bem interessante. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é com relação a uma automação no-code, que acho que umas 2 ou 3 pessoas me perguntaram lá no formulário que eu pedi, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada Make. Alguém já conhece o Make? Entendeu? Então, assim, quem já usa o Make... Oi? Não, desculpa, sim, só respondi não, só que eu demorei a abrir aqui a coisa. Gente, meu nível está muito, muito, muito básico ainda. Mas quando você começa a fuçar, daí fica bem, bem, bem interessante, assim, você vai ver, porque muita coisa a gente aprende rápido, é bem legal, assim, depois que você começa, na verdade, dá uma vontade de ir fazendo mais e mais. Então, o que o Make faz? O Make, ele faz, basicamente, uma programação no code, tá? Em que você consegue estar trabalhando com um encadeamento de inteligências artificiais, por exemplo, né? E você começa a fazer interações e criar documentos, já começa a trabalhar como agente, tá? Então, o que acontece? Esse daqui, eu vou passar o link para vocês vão poder preencher, tá? Eu gosto dele porque é um xodózinho, porque pode ser que eu tenha inventado, entendeu? Mas eu acho muito legal, porque é o seguinte, é um formulário do Google, tá? Então, ele começa aqui com um formulário do Google. Depois do formulário do Google, ele lê este formulário e ele começa a fazer um encadeamento de análises das informações que vocês colocam da empresa de vocês, do produto de vocês e tal, e ele vai fazendo um encadeamento de análises, tá? E ele vai compilando num Google Docs. Deste Google Docs, eu organizo isso lá dentro do Drive e eu encaminho no e-mail de vocês um manualzinho da marca pronto, entendeu? Então, ele é um processo de análise, eu coloquei um assistente específico de branding em cima de um conceito de branding que eu acredito, de um conceito de branding que eu acho que fica muito bacana, né? E ele super funciona, e assim, é um resultado muito legal, entendeu? Eu tenho agência utilizando ele e funciona super, tá? E o resultado é muito gostoso, é muito legal a gente poder também olhar a nossa empresa com uma perspectiva diferente, com uma perspectiva de uma IA que já trabalhou isso, né? E você faz isso de uma maneira muito, muito, muito simplificada. Ela é muito humana aqui, porque o que acontece? Basicamente, você vai montando bolinhas. Lembra que eu comentei, se você tem um bom mapeamento do processo, fica fácil de você fazer? Então, você vem aqui, você escolhe o Forms,
Você pode dizer o que você quer que ele faça, entendeu? Eu quero que ele fique olhando todas as respostas que tem. Aí eu vou lá e quero que depois disso entre num OpenAI. Eu quero que coloque uma... quero mandar uma mensagem para um assistente. Aí eu venho aqui, organizo todos os assistentes, eu procuro... Vamos ver um aqui que tem assistentes. Eu procuro assistentes aqui e tal, e eu consigo fazer todo o encadeamento de inteligências artificiais. Ó, o assistente que a gente criou lá, que ele já aparece para mim, ó, né? Eu consigo criar aqui, né? E eu consigo colocar qual é a mensagem. Eu vou dizer, olha, amigo, eu quero que você pegue a resposta desse formulário ali, entendeu? E analise desta maneira. E aí ele faz uma entrega. Quando ele faz uma entrega, eu consigo, com um outro ferramenta, colocar isso dentro de uma planilha, colocar isso em algumas outras coisas que pode funcionar bastante, tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês, esse não era o nosso objetivo hoje, mas é para vocês saberem, principalmente para quem me perguntou com relação à criação de agentes, criação de programação no code e tal. Eu gosto muito do Make, eu acho que o Make é o que melhor trabalha com a OpenAI e com o Gemini, tá? Tem outros, tem o N8N, que muita gente usa também, mas eu particularmente gosto muito do Make, tá? Mas é questão de gosto, não é questão só não é uma questão muito prática, muito específica, assim, tá? E aí, o que acontece? Então, quero convidar vocês, tá? Daí para vocês testarem isso, para vocês brincarem um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, compartilhar, copiar o link do participante, tá? Então, eu vou colocar aqui, que daí vocês podem... tá? Esse link ali, então, que eu coloquei para vocês vão acessar este formulário ali, tá? Que é o Brand Boost Form. Vocês vão colocar o nome de vocês, o e-mail, o nome da marca ou da empresa, qual é o teu setor de atuação, como é que surgiu a tua empresa, conta a historinha, se dê trabalho mesmo, faça uma coisa legal, quanto mais legal, melhor é. Quais são os 3 produtos, coloque o nome comercial, escreva de forma resumida, qual que é o tamanho da tua empresa, qual que é o teu público, ou então para quem que você quer vender, ou para quem que você está pensando a tua marca, os canais de venda, cidades ou regiões que você atua, quando foi fundada a tua empresa, quais os principais marcos e conquistas, quando que você abriu, quando que você lançou um produto, qual foi a melhor campanha, enfim, o que você tiver de marcos importantes, coloca aqui. Qual é a principal missão, visão, valores da marca, os principais concorrentes, os diferenciais, né? Quais são os canais de comunicação, que tipo de conteúdo você prefere, que tipo de feedback, sugestões você recebe, todas essas informações. É um briefing sim. Depois é esse briefing que vai trabalhar naquela automação que eu mostrei para vocês, e vocês vão receber no e-mail, então preencham bonitinho aqui, ó, o e-mail, tá? Para que você receba, tá? Bem bonitinho. E no nome, coloca o nome completo e o nome da marca e empresa, de preferência sem barra, sem nenhum caractere especial, que daí fica melhor no nome do arquivo. Mas preenchem esse formulário e testem uma automação no code diferente, que já está com conteúdo embarcado, que está com bastante coisa. Acho que vale a pena para vocês terem uma ideia de como que funciona. Ah, Thaís, isso cobra? Sim. O Make, você consegue usar muitos tokens gratuitos, então você tem ali uma série de utilizações dele gratuita, que dá para você utilizar o plano gratuito com bastante coisa, né? Só que toda vez que utilizar a API do OpenAI, vai te cobrar o token, mas cada Brand Boost, vocês vão ver que varia em torno de 20 páginas, mais ou menos, de texto que vocês vão receber, entre 16 a 22 páginas no máximo, que vocês vão receber, e ele não chega a custar 50 centavos de dólar, entendeu? Então, vale a pena. Eu tenho colocado isso em diversos projetos meus, eu tenho agência utilizando, e é bem bacana. Daí depois, se vocês usarem, depois quiserem me dar um feedback, eu também agradeço bastante, tá bom? Meninas, tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar mais vocês? A gente está chegando bem aqui no nosso fim sim. Tem alguma coisa que eu posso responder agora, que eu posso ajudar? Quero agradecer, muitíssimo obrigada, Thaís. Você vai mandar o link da gravação para a gente, né? Eu vou assistir novamente. Isso, eu vou mandar o link da gravação daí para vocês, né? E qualquer coisa, vocês podem também entrar em contato comigo, porque foi mais para, realmente, falei assim, que eu vou aproveitar para ajudar, né? Não, a sua ajuda foi gigante. Deixa eu te perguntar, dentro da sua mentoria,
Porque no iniciozinho que você botou um slide se apresentando, eu ainda estava terminando de responder uma coisa, eu ainda não estava com a minha atenção concentrada. Sua mentoria é voltada para ensinar pessoas a mexer com IA? Isso, na verdade, assim, eu trabalho com a inteligência artificial aplicada. Então, como é que a gente faz? Eu trabalho com a mentoria, minha mentoria, ela funciona. Primeiro de tudo, a gente faz um diagnóstico das suas competências para ver onde é que você está e para ver que tipo de conhecimento inicial você precisa para poder trabalhar com a inteligência artificial de uma maneira mais efetiva, né? Depois disso, a gente começa a trabalhar com situações reais. Então, eu tive mentorado que criou chat, eu tive mentorado que criou treinamento para equipe de vendas, eu tive mentorado que criou um mini sistema para planejamento estratégico da empresa dele, tive mentorado que criou GPT para lidar com as equipes dele, porque ele é diretor e ele tem várias equipes com perfis muito diferentes, e ele estava se perdendo, a gente criou, então, vários GPTs para ele, né, e a gente foi trabalhando com diversos projetos e necessidades. O meu mentorado mais recente, ele não quer fazer nada, ele só quer saber as potencialidades para ver se pode resolver problemas da empresa dele, entendeu? Eu não sei o que eu quero, ele falou, mas eu quero fazer a mentoria para ver se eu consigo usar em algum lugar. Ele quer um passo atrás, né? Ele ainda não sabe o que ele precisa, ele quer fazer mentoria para descobrir o que ele pode querer. Mas o que me dá bastante vantagem é que esse modelo de assessment que eu fiz, ele é focado muito nas competências de uma maneira bem diferente. Ela tem a competência técnica da inteligência artificial? Tem, mas tem uma série de outras competências, por exemplo, criatividade, comunicação, são competências que você precisa ter para utilizar IA e que ninguém fala. Então, eu consigo mapear cada mentorado e já no primeiro encontro a gente já começa a direcionar e até resgatar algumas coisas que às vezes precisam ser revistas e conversadas para daí a gente poder desenvolver algum projeto junto, sabe? Entendi. Depois eu te mando mensagem, você me fala se tem um pacote específico ou se sessões avulsas que vão sendo construídas a partir da necessidade da pessoa, enfim, sim. Sim, eu te aviso, sem problemas, entre em contato comigo, eu te mando daí a apresentação do pacote mais completo e daí a gente tem outras possibilidades e outras possibilidades também, sem problema nenhum. Tá? Obrigada. E assim, agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. Eu sei que lá no grupo teve gente que ficou chateada que a gente fez essa aula gratuita, porque eu percebi que tinham cursos disso, mas esse ainda tá, para mim, eu acho que tem coisa que a gente tem que compartilhar, porque conhecimento tá muito fácil hoje conseguir conhecimento, né? Então não custa nada eu disponibilizar 2 horas do meu tempo e explicar isso para vocês, e fico à disposição porque vocês precisarem, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Show, Thaís, obrigada, viu? Você vai compartilhar por e-mail a gravação? Isso, eu vou ver se fica melhor por e-mail ou por WhatsApp. Eu vou ver só a melhor forma de fazer isso daí, para daí eu tentar ver quem estava mesmo, né? Eu não vou compartilhar com todo mundo por enquanto. Depois eu até coloco no YouTube, mas por enquanto eu vou colocar só realmente em quem estava aqui, tá bom? Obrigada, querida. Então tá bom, gente. Ótimo dia para vocês, ótima semana. Para você também. Beijo. Tchau, Tá? tchau. Tchau, tchau. Tchau.